Alegramos-nos com cada um, cada uma que participa conosco hoje desse culto, as crianças, temos algumas aqui, juniores, adolescentes, jovens e adultos, todos são muito bem-vindos. Você que é membro da igreja, você que é participante da igreja, você que não é ativo aqui, mas está conosco hoje ou algumas vezes. Temos todos uma manhã muito radiosa, um pouco atípica em relação ao nosso clima carioca, mas igualmente calorosa, porque os nossos corações estão radiantes. Esperamos, portanto, que seja amanhã. Alguns já estiveram em suas classes, na escola bíblica, outros estão chegando agora, são todos muito bem-vindos. Na área tecnológica, hoje com muitos problemas. O rádio simplesmente não funcionou. Brazão, você teve que telefonar para saber a pergunta, ou você conseguiu ouvir lá a rádio, lá na sua casa? Teve que telefonar, não chegou lá o som, né? A rádio não conseguiu a transmissão. Nosso culto de manhã não conseguimos transmitir também na parte do áudio. Queimou a placa, começo do culto. Hoje está difícil. Estamos sem rede nesse momento aqui. Agora há pouco estava sem rede, internet também. E temos esses desafios todos a vencer. Quero perguntar se tem alguém entre nós que gostaríamos que orássemos agradecendo por sua vida, seu aniversário de nascimento, casamento, ou outra data, alguém assim, aniversariante. Se houver, peço que venha aqui à frente, ou venham, né? Vânia e Eduardo Brazão, aniversários pelo visto de união conjugal. Quantos aninhos? 40 anos de união conjugal, Vânia e José Eduardo Brazão. Nos alegramos muitíssimo mesmo com vocês. Alguém conosco pela primeira vez? Queira ficar em pé, por favor, se é a primeira vez que você vem cultuar conosco. Alguém assim? Muito bem-vinda. Seu nome é? Bem-vinda, Tatiana. Deus abençoe você também. Vai ganhar uns abraços aí, beijinhos. Como diz em Portugal, os grandes beijinhos, né? A gente vê a TV Portugal. Desculpa, não vi você. Seu nome é? Luciane, bem-vinda também. Tá ótimo. Está bem acompanhada, não é? Então tá bem. Vamos ficar todos em pé, vamos oferecer esse nosso culto a Deus. Após então a minha oração, você pode vir aqui abraçar a Vânia e o José Eduardo Brazão, ao passo que vê também o nosso informativo, como você pode então participar da vida da igreja. Ó Deus, que alegria podemos estar aqui mais uma vez, para alguns, pela primeira vez agora, nesta manhã. Damos graças porque as tuas bênçãos se renovam a cada manhã e também a cada domingo, quando aqui na tua casa nos encontramos. Damos graças pelo dom da vida e pelo dom da vida conjugal. 40 anos aqui dos teus servos, Vânia e José Eduardo Brazão. Nos alegramos muito com as vitórias deles e também nos tornamos parte da história deles. Damos graças por isso que concedes 40 anos na vida de união por ti abençoada. Oferecemos, Senhor, também o nosso culto ao Senhor, para que através dele nós te cultuemos e através dele tu fales aos nossos corações para nos confortar e nos desafiar. Receba, Senhor, cada parte desse culto, que queremos que seja prestado a ti, do fundo do nosso coração. Oramos em nome de Jesus. Pode se sentar? Parabéns.
Bom dia, irmãos. Está fraquíssimo. Bom dia. Melhorou. Como no primeiro culto foi falado, nós estamos, também dito há pouco pelo pastor, nosso congresso da família. Hoje prega o pastor Valmir, amanhã também, com exceção das 17h30, e na terça-feira o pastor Carlos Novaes. Nós estamos alegres, porque somos uma família, a igreja é uma família, nós convivemos em família. Na parte da manhã esteve comigo uma jovem, a Raquel, dirigindo o culto. Agora a Lúcia, que já passou um pouquinho da juventude, né, Lúcia? Mas ainda tem um vigor da juventude, né? O vigor da juventude. E mais tarde os irmãos terão uma surpresa. Vou ver se eu consigo fazer uma coisa bem legal. Mas a gente está assim, satisfeito, porque Deus tem nos abençoado. A gente pode contar com os irmãos e os irmãos conosco, e graças a Deus, Deus tem sido levado a muitos através do trabalho desenvolvido por toda a igreja. Vamos cantar então o hino 236 do HCC. Sim, com certeza, meu Senhor aqui está. Celebramos a Deus, que é amor. Leiamos então. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como sino que ressoa ou como prato que retine. Ainda que eu tenha o dom da profecia, e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover as montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E cantemos então, irmãos, o cântico do cantor cristão 380.
agradecemos pelo teu amor para conosco, porque um dia o Senhor enviou o Jesus para nos salvar, o Senhor nos deu, ó Deus, o teu perdão, e o Senhor continua nos amando através dos tempos, Senhor. Nós te agradecemos, porque sabemos que não merecemos, e o Senhor, mesmo assim, continua nos amando. Aceita este culto que te prestamos, como família e como indivíduos, ó Deus, porque sabemos que só Tu és o merecedor deste culto. Nós oramos, Senhor, com os corações cheios de alegria e gratidão, no nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Os irmãos, por favor, pode se sentar. Lá em casa, às vezes, eu combino alguma coisa com a Josiméria, aí, às vezes, eu acabo me esquecendo, e ela, às vezes, me dá uma cobrada. Poxa, você esqueceu daquilo? Ou, às vezes, eu chego em casa e falo assim, poxa, vamos para tal lugar? Ela fala assim, mas sem comunicar antes, sem você me avisar, tudo assim em cima da hora, é tudo de repente. E na igreja, não é tão diferente, né, da nossa casa, nossa família aqui presente.
O pastor, por exemplo, mudou alguma coisa aqui agora, né? E eu vou pedir para que ele nos fale. Pela razão que ele apontou, eu tinha combinado domingo passado para 2 crianças fazerem o ofertório. Mas só que hoje tem 3. Então eu já resolvi também o assunto, não é? Então vamos segurar 2 salvas e um envelope de tecido, como eu chamo. Assim, todos ficam contentes, não é verdade? Então, é o momento então agora da fidelidade, que o pastor Roberto vai conduzir, mas então o Cauã, a Giovana e a Fernandinha vão segurar. Como uma vai ficar aqui no centro com o envelope de tecido, também se lembre de vir ao centro, né? Não só nas 2 extremidades, porque aí ficamos todos muito bem. Ok. E na parte da manhã também, eu convidei um casal jovem para que estivessem aqui à frente, para que estivéssemos no momento da oração dos dízimos e ofertas, para que estivéssemos então orando também pelos casais mais novos. E eu queria também agora, nesse momento, chamar a irmã Delce e o irmão Almir para que estivessem aqui, que vamos orar com vocês, representando todos os casais da igreja. Meus irmãos, deixa eu explicar uma coisa. A família, ela é composta de pessoas. Às vezes a gente perde o marido ou a esposa, ou às vezes a questão da separação, do divórcio, mas somos uma família. Somos uma família. Temos os nossos filhos, temos a nossa esposa, o nosso esposo. Então, todos nós somos a família do Senhor. Eu sou a sua família, você é a nossa família. Então, quando nós estivermos orando, não estaremos orando só pelos casais, mas por todas as famílias, sejam aquelas que passam por separações ou não, por perdas ou não. Todos nós estamos, então, incluídos dentro desse pedido que nós faremos ao nosso Senhor. Os irmãos, então, que estiverem preparados, poderão trazer os seus dízimos e ofertas. Irmão Delcio está me cutucando aqui, 52 anos de casado, dia 29, 52 anos de união. Glória a Deus, né? Quero chegar lá também, se Deus quiser, né? Nós vamos orar então agradecendo a Deus pelas crianças, pelos dízimos, ofertas, pelo irmão Almir e Adelso, por sua família e por todas as famílias aqui, representadas através deles. Não posso deixar também, meus irmãos, aproveitando que a irmã Delcio está aqui, falar sobre os 74 anos do coro da igreja, que será comemorado no domingo que vem, dia 1º de junho, às 19h30. Domingo que vem, às 19h30.
É o coro da igreja com seus 74 anos de comemoração. Então, quem quiser assistir, por favor, chegue cedo, porque senão não encontra lugar, né? Participem, mas procurem chegar um pouquinho mais cedo. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por cada criança aqui na tua casa. Te agradecemos, Senhor Deus, porque amanhã elas continuarão dando, já estão dando e continuarão dando, Senhor Deus, testemunho da tua palavra e da tua verdade. Proteja-as, ó Pai, esteja com elas, ó Deus, no colégio, nas suas casas, obedecendo, cuidando também da sua família. Pai Todo-Poderoso, gratos te somos pelos dízimos e pelas ofertas, que elas sejam usadas sempre, ó Deus, para a honra e glória do teu santo nome, e que através delas o teu evangelho seja anunciado por todo o canto da terra. Abençoe, Senhor Deus, cada família aqui dentro desse templo e aqueles que estão em casa, Senhor, nos assistindo. Te agradecemos pela vida deste casal aqui à frente, representando a tua igreja, a todos. Que tu possas, ó Deus, continuar dando vida, alegria e paz a este lar. Irmão Almir e a irmã Delce. Muito obrigado por tudo e continue nos abençoando. Em nome de Jesus. Amém. As crianças, então, poderão seguir os seus professores. As crianças me lembraram o salmo. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Vamos ficar de pé com alegria. Vamos cantar um cântico que fala de família, de amigos. E é isso que acontece quando a gente se junta novamente a cada domingo, rever amigos, irmãos queridos, né? E eu, aqui na língua havaiana, eu repito sempre, para quem ainda não sabe, quer dizer Jeová e Yahvé. Vamos cantar essa canção e antes, se você ainda não fez isso, cumprimente seu irmão que está do lado, dê um abraço, um aperto de mão. Cantamos que Deus está aqui e eu sinto isso na face do meu irmão. E a gente às vezes nem olha para a face do nosso irmão que está do lado. Aleluia, Deus seja louvado, isso também é culto. Amém. Louvarei ao Senhor em todo tempo, seu louvor
estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria todo o tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos e irmãs. Sou Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Por isso darei ao Senhor todo o tempo. Meu amor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Jesus Cristo seja sempre nossa canção, nossa canção. Passamos a leitura que está em nosso texto e depois nós vamos cantar Minha Casa e Eu, mostrando ao Senhor da nossa alegria em saber que Ele é o Senhor da nossa casa. Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Cantemos. Encha o meu lar com tua presença, só tu és digno de reverência. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Minha casa
comprometidos em viver em santidade, dobrando os joelhos só para ti. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor. Orando juntos, ficando juntos, em verdade resistiremos, confiando no Senhor. Lado a lado, pais e irmãs, irmãos e irmãs, em harmonia e amor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor. Orando juntos, ficando juntos, em tempestades resistiremos, confiando no Senhor. Lado a lado, pais e irmãs, irmãos e irmãs, em harmonia e amor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor. Os irmãos podem se assentar. Obrigada, gente. Esse é o momento em que nós temos, junto aos nossos irmãos aqui na congregação, de buscarmos a Deus em oração, colocando diante dele as nossas ansiedades, as nossas angústias, os nossos problemas com a nossa família, com os nossos filhos, nossos pais, os nossos problemas de saúde, que estão sempre nos afligindo. E você pode agora, nesse momento, se colocar de pé, ficar de joelhos, vir aqui à frente. O pastor Roberto irá orar por nós, intercedendo junto ao Senhor, pela nossa família. Sobretudo, pastor, sobre a nossa família itacurucense, essa igreja que tem sido preciosa na vida de muita gente, na minha pelo menos é, e eu espero que esteja sendo na vida de vocês. Vamos orar então. Você fique à vontade para você ficar sentado, se você não pode, ficar de pé ou se ajoelhar, ou vir aqui na frente. Você faça, se coloque diante de Deus da maneira que você pode, porque Ele está olhando o seu coração. Senhor Deus e nosso Pai, aqui está a Tua igreja, o Teu povo, gratos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Deus, estamos aqui para Te pedir perdão pelos nossos pecados,
te rogar misericórdia, ó Deus, sobre as nossas vidas, confessar que somos pecadores diante do Senhor, confessar que apesar de querermos fazer a Tua vontade, reconhecemos que em muitos momentos isso não se cumpre em nossas vidas e te desagradamos. Por isso que as Tuas misericórdias, ó Senhor, elas se renovem a cada manhã na vida de cada um de nós, porque precisamos delas. Ó Deus, sonda os nossos corações, o coração da Tua família, Deus. Ó Deus, e ver as nossas necessidades. São muitas as nossas necessidades. Ó Deus, nós precisamos de emprego, nós precisamos de cura. Tantas pessoas enfermas, ó Deus, dentro da nossa família, carecendo do milagre da cura, e nós cremos que o Senhor pode curar. Por isso o clamor desta manhã da Tua igreja, do Teu povo, da Tua família, ó Deus. Vem e cura, ó Deus, os nossos enfermos. Ó Deus, nós precisamos de paz dentro dos nossos lares, dentro das nossas casas. Ó Deus, tantas brigas, tantas intrigas, tantas inimizades. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, repreende, ó Deus, toda ação do nosso inimigo dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Ó Deus, que a Tua paz, a paz que este mundo em que nós vivemos não pode nos dar, que ela possa habitar o nosso lar, ó Deus, habitar a nossa casa, habitar os nossos corações. Ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos entregar a nossa família em Tuas mãos, que os Teus anjos, ó Deus, estejam acampados ao redor da nossa casa, e que nada, Deus, nenhuma doença, nenhum desemprego, nenhuma enfermidade possa ter lugar e espaço, ó Deus, dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, em meio à nossa família, ó Deus. Ó Deus, nós declaramos a nossa casa como a Tua casa, ó Deus. Ó Deus, nós entregamos o nosso lar, a nossa família aos Teus cuidados, porque cremos, ó Deus, que o Senhor é poderoso para guardar o que é mais valioso para nós: o nosso casamento, os nossos filhos, a nossa casa, a nossa família. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos, por favor, podem se assentar. Nós vamos ouvir com muito cuidado mais uma canção entoada pelo coro Tília Galvão. Gostaria de chamar o pastor Valmir para que estivesse aqui à frente. No primeiro culto, ele pregou defendendo o nosso lar em 2 Samuel 23, 11 e 12.
E agora ele nos falará sobre põe em ordem a tua casa. Isaías 38, de 1 a 5. Não, é minha voz mesmo. Sei. Tá bom. Oi. Beleza. Ô, gente, obrigado por mais uma vez aí o Roberto, o convite, a ratificação do pastor Israel e o privilégio de a gente estar aqui, né, com os irmãos. Eu sou muito abençoado com a família que tenho. Eu tenho uma esposa muito querida. Vamos completar agora, dia 5 de julho, 28 anos de casados. Temos 3 filhos, um está em Belo Horizonte, casado, mas não dá sinais de que vai me dar neto tão cedo, né? E tem uma de 24, a Laila, que trabalha aqui com os adolescentes, e namora um camarada aqui da igreja também, a gente anda preocupado. Mas ele parece ser gente boa. Eu estou filmando ele, né, há 1 ano e pouco, né? E tem a Laurinha, que de 13 anos, que depois de 11 anos veio, nasceu lá em Manaus, nas terras férteis, clima fértil lá do Amazonas, veio inesperado. E a gente está muito feliz. Eu tenho dito aqui que eu e Marcelene não somos membros aqui da igreja, somos membros de uma igreja em comunidade, igrejas muito pobres. De 2 anos a gente é membro de uma dessas igrejas. A gente vai mudando com o nosso dízimo, que não é tão grande assim, mas ajuda lá no progresso da igreja. E eu tenho que ser o dizimista, porque isso depende do salário do pastor nosso lá. E então, quando eu atraso um pouquinho, irmão, já dizimou, né? Já então, estou indo. Muito bem. E a gente louva a Deus pelo privilégio de a gente estar aqui no Colégio Batista e nossa parceria, né, com esta igreja. E a gente tem alguns percalços, mas com prudência, com diálogo, com amor. E o presidente da igreja, o pastor e nós, a liderança sofre as suas pressões aqui, eu sofro as minhas pressões lá, mas a gente está caminhando sempre em bom termo, né? E eu louvo a Deus pelo que Deus tem feito nesta igreja e também pelas bênçãos que Deus nos tem dado lá no nosso colégio, que cada ano está crescendo 120, 150 alunos, nós já estamos com 1.100 e poucos alunos, e vamos ter que, 2016, pensar na construção de um novo prédio, porque não temos mais salas suficientes. Nós conseguimos a negociação em relação ao estacionamento ali, e uma negociação difícil, penosa, mas ele vai sair em dezembro, aliás, em janeiro, e tivemos que desembolsar um bom recurso, e aí a gente então vai poder ocupar aquele espaço que é nosso e melhorar aquele ambiente lá, né, que está muito ruinzinho. E certamente a igreja poder usar em seus cultos com mais tranquilidade. Hoje à noite eu vou falar sobre o tema Vai para a tua casa. Mas antes de ir para a tua casa, vem para aqui para o culto, né? E a gente vai refletir sobre uma experiência, uma palavra fantástica de Jesus para um homem que precisou, que recebeu essa ordem dele, vai para a tua casa. Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos e irmãs, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 4, versos 25 a 32. Você também recebeu o esboço aí. Preparei, então os irmãos vão ler, vão abrir a Bíblia,
Depois, o texto bíblico está aqui na folha. Então, você vai ficar com um olho na folha. Todos, quem não recebeu a folha ainda? Alguém deixou de ser servido? Temos aí. Mantenha então o braço levantado que vai chegar aí o esboço da mensagem para você. Então os irmãos vão acompanhar, depois pode deixar a Bíblia, porque está o texto aqui. Aí é um olho aqui no papel, um olho lá no PowerPoint, se necessário, e um olho aqui. Então é um olho no padre e outro na missa, né? Então vamos todo mundo aqui atento e a gente vai acompanhar esse estudo bíblico. E o esboço parece longo, mas não se preocupe. Antes de iniciar o terceiro culto, nós já terminamos, entendeu? Não se preocupem, não. Na galeria também, o pessoal da recepção, se puder distribuir. Acabou? Sobraram alguns aí? Aqui, sobraram alguns. Tem mais alguns aqui. Na galeria, tem alguns lá com muita vontade de ter acesso. Então, à noite também temos o esposo. Mateus, mostra que você está forte e firme, vai também na galeria. Quero ver se você consegue chegar lá. Mateus, você consegue chegar na galeria e voltar? Consegue? Você? Está com força para isso? Vamos ver agora. Atleta, né? Pastor, leia, então, depois o irmão, peço a gentileza de orar pela palavra. Tá, vamos nos colocar em pé, então, irmãos, para acompanhar a leitura que nós faremos. Efésios capítulo 4, versos 25 e subsequentes. Vou ler na revista e corrigida, que eu nunca leio aqui, mas hoje o pastor vai me pedir, eu vou ler nesta e você acompanhará na sua, que algumas é a mesma. Efésios capítulo 4, perdão, 25. pastor Israel, nós falamos, eu falei errado aí. Esse é o texto de segunda-feira. É esse aqui, pastor, desculpa, hein? É Isaías, perdão. Eu estou com a cabeça amanhã, né? E a gente está sempre com a cabeça na frente, então é o Isaías. E ele ainda disse, até eu vejo, sobre a mentira, eu falei, esse mesmo. É sobre a mentira, eu estou aqui, né, tal. 38, 1 a 6. De 1 a 6, isso. Foi rapidinho. Que é a história da doença de Ezequias. Isso. Todos chegaram lá? Isaías 38. Isaías vai ser o livro que vamos ler daqui a 2 semanas, nossa jornada. Estão atentos, né? Joia. Vamos juntos. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então, virou Isaías o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: Senhor, lembra-te, peço, de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Assíria a ti e a essa cidade, eu defenderei esta cidade. Ó Deus, te agradecemos por essa palavra que, ao ser lida, já nos falou. E te rogamos que nos fales ainda pela exposição dela através do teu servo pastor Valmir. Que cada um, a começar por mim, possa sair daqui revigorado, na sua disposição de te servir em família. Oramos assim, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Todos podem se sentar. Quem gostaria de saber que vai morrer amanhã? Ou depois da manhã? Talvez alguns pensariam, eu gostaria de saber. Outros, a maioria, não gostaria de saber. Deus deu uma notícia a alguém que ele ia morrer. Eu acho que nunca mais Deus fez isso. Talvez eu estava pesquisando, acho que só houve um relato de um profeta Jonas, aquele sermão consolador, aquele sermão abençoador, evangelístico, né? Dentro de 40 dias Nínive será subvertida, será destruída. Então, ele já tinha um prazo de 40 dias. Mas fora isso, eu acho que foi a única vez em que Deus anunciou que alguém morreria.
Claro que todos nós vamos morrer um dia. E aí, Ezequias, o rei Ezequias, vai ter essa experiência de receber essa notícia de que vai morrer. Que vai morrer pelos próximos dias. E aí nós vamos ver como é que ele lidou com isso, que consequências isso tem. E a palavra de Isaías foi: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Esse texto é tão importante, os autores bíblicos acharam tão importante, que ele aparece 3 vezes aparece em 2 Reis 20 e também em 2 Crônicas 32 e aqui em Isaías 38, 1:6, com pequenas variações, mas com sentido geral. Ezequias, o nome Ezequias significa Jeová fortalece. Jeová fortalece. Ele foi o 13º rei de Israel. Ele foi filho de Acás. Acás foi um rei idólatra. Acás teve muitas influências do exterior e trouxe muita coisa estranha para dentro da casa de Jerusalém, do templo. Trouxe também alguma coisa ligada à tecnologia. Foi ele que montou um relógio de sol lá em Jerusalém para ser visto, para ver o tempo. Mas eu fico pensando, o Acás foi pai de Ezequias. Acás era um idólatra. E Ezequias se tornou um homem muito bom. Um rei justo, fiel. Mas Ezequias teve um filho. E esse filho foi terrível. E a gente fica pensando, como é possível um rei ruim produzir um filho bom e um rei bom produzir um filho ruim? Depois de Manassés, o filho de Ezequias, ele teve Amon, Manassés, que foi um filho ruim, e que Amon teve Josias, que foi um filho bom. Temente ao Senhor, um rei. Então, o que influencia? Interessante, eu fui examinando e alguns desses reis, o autor fez questão de colocar o nome que teve como mãe fulana de tal. Não falam da influência dela, mas só mencionou isso. No caso de Ezequias, apesar de ele ter sido filho de Acás, a mãe dele chamava-se Bia, filha de Zacarias. Não o profeta, mas se Acás não influenciou positivamente a vida de Ezequias, foi um mau exemplo, certamente a sua mãe foi um bom exemplo. E isso pode ter influenciado. Ele começou a reinar no ano de 715. E ele tinha 25 anos quando começou a reinar. E aí o que ele realizou? Ele foi conhecido como um bom rei, um rei fiel, um rei temente ao Senhor. E ele, primeiro, acabou com a idolatria que seu pai e os reis antes deles tinham instalado em Israel. Segundo, reintegrou os sacerdotes e os levitas no culto do templo. Eles estavam, o templo e o culto estavam abandonados, os sacerdotes cuidando de outras coisas, então eles foram chamados de novo, tanto os sacerdotes e levitas, para novamente ministrarem e o culto sendo restaurado. A Páscoa, que não era comemorada há muito tempo, foi restaurada a celebração da Páscoa. Está aí o texto bíblico que os irmãos podem confirmar. Também ele guardou os mandamentos do Senhor, coisa que seu pai não fez, outros reis não fizeram. E então ele procurou seguir os mandamentos de Deus, os ensinos da lei. E também, número 4, ele andou com prudência, diz o texto em 2 Reis, capítulo 18, verso 7, que ele andou com prudência. Também, ele era um homem de oração. A gente vai ver, lendo vários momentos em que
na história de Ezequias, ele buscava ao Senhor, era um homem de oração. Também ele viu e viveu muitos milagres e vitórias espetaculares em guerras. Deus lhe abençoou com muitas vitórias, com vitórias milagrosas. Também ele era um bom gestor em função da migração das pessoas do reino de Israel para Jerusalém. Jerusalém cresceu muito e ele então teve que ampliar a cidade de Jerusalém, teve que construir muros mais amplos, ele teve que construir aquedutos, ele teve que construir açudes, ele fortificou várias cidades de Judá. Então, do ponto de vista também administrativo, ele foi um bom rei. Ele venceu o terrível rei da Síria, Senaqueribe, com a intervenção divina, trazendo uma doença mortal que dizimou aquele exército. A Bíblia fala em 185 mil foram dizimados, e eles não tinham nenhuma esperança, era o fim tanto de Judá quanto de Israel. Israel já tinha sido destruída, os exércitos da Síria com base em Nínive, era um exército terrível, cruel, e Deus então livrou Ezequias. Ezequias então criou uma fama como um bom rei. E aí até em 2 Reis capítulo 15, 18, verso 5, vai falar alguma coisa dele. Vamos ler juntos aí? Vamos lá, pega o papel aí. No Senhor, Deus de Israel, confiou, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá. Muito bem. Então, é um testemunho de que antes dele, provavelmente tirando Davi, e depois dele, não houve rei igual em grandeza, em retidão, em comprometimento com a palavra. E aí, aos 39 anos, irmãos, ele teve uma notícia não muito boa. Depois de 14 anos, ele começou a reinar aos 25 anos, reinou durante 14 anos, e aos 39 anos ele teve uma notícia bombástica, uma notícia terrível, que mexeu com toda a sua estrutura emocional, psicológica, e que foi muito terrível. Também aos 39 anos você receber uma notícia que vai morrer, e provavelmente é possível que ele nem tivesse filho, ou se tivesse, talvez só filha, mas não há registro nisso. Então ele não tinha ainda nem um sucessor. E aí vem Isaías e diz para ele: põe em ordem Pode ir. Isso. Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Uma notícia nada boa. E aí, qual foi a reação de Isaías, ou de Ezequias? Chorou. Sofreu profundamente. E aí foi buscar a Deus em oração. Eu tenho uma imagem aqui, o texto bíblico, o texto bíblico diz que ele voltou o seu rosto para a parede. Não sei se o autor tem uma outra versão, que ele se abaixou ali, mas isso não é importante. O importante é que ele, diante daquela notícia, e ele avaliou: sou tão novo, tenho sido tão fiel, eu não tenho um herdeiro, ainda não organizei várias coisas, ainda eu tenho muitos sonhos no coração. E aí então ele vai lançar sobre Deus toda a sua tristeza, toda a sua amargura. Então ele vai fazer um apelo veemente sobre o seu viver. E aí a gente vai aprender algumas lições, né? Como colocamos a nossa casa em ordem? Vamos lá. Como colocarmos a nossa casa em ordem? Olha, quando Isaías disse para Ezequias: põe a tua casa em ordem, ele não estava dizendo necessariamente que a casa de Ezequias estava em desordem. Não, porque não estava. E ele vai dar um testemunho de que não estava. Mas
aí a palavra casa aí tem uma abrangência maior, tem a ver com o seu palácio, tem a ver com o seu governo, tem a ver com preparações que a gente faz, que deve fazer para que as coisas andassem bem e se resolvesse todas as coisas. Então, aí na resposta que Ezequias vai dar a Deus, ou na sua intercessão, no seu apelo veemente, né, ele vai então relacionar algumas coisas que têm a ver com como a gente deve colocar a nossa casa em ordem. Primeiro, devemos colocar a nossa casa em ordem andando na verdade. E ele vai dizer: lembra-te, Senhor, que andei em verdade. Ele orou ao Senhor, pediu a Deus que lhe desse anos de vida. Deus lhe concedeu, recebeu a promessa de mais 15 anos, e depois venceu os exércitos da Síria. E um sinal que Deus deu para que isso de fato ficasse na cabeça dele confirmado é que o relógio retrocederia 10 graus, talvez 10 horas, a ideia aí, né? E que houve um retrocesso em que o Sol, em determinado momento, parou, e há pesquisas científicas que em algum tempo isso teria acontecido mesmo, não é o caso da gente entrar nisso agora, mas, e aí nessa oração de Ezequias, antes dele receber a resposta, ele vai dizer algumas coisas. Em primeiro lugar, andando em verdade, ele vai dizer: Senhor, lembra-te, eu andei em verdade. Eu não sou dado a mentiras. Eu não sou dado a falcatruas, a hipocrisias. Se nós queremos botar o nosso lar em ordem, nosso lar tem que ser pautado pela verdade, pela transparência, pela sinceridade, pela honestidade, pela fidelidade, pela integridade. É triste quando o nosso lar é cercado por mentiras, por meias palavras, não adequadas a certas circunstâncias. Então, nosso lar precisa andar na verdade. Segundo lugar, ele vai orar ao Senhor e vai dizer que ele estava com o coração perfeito, ou com o coração íntegro. Então, é o segundo princípio para a gente colocar a nossa casa em ordem, é viver a nossa casa com inteireza de coração. Nossa casa não pode ser dividida. Ou a nossa casa é de Jesus, ou não é de Jesus. Não pode ser de Jesus e do mundo, de Jesus e de Mamon, de Jesus e de Baal. Tem que ser do Senhor. Eu sei que alguns lares são divididos em função de casamentos, e isso complica muito a situação. Mas se o seu lar é um lar cristão, é preciso que nosso coração esteja inteiramente comprometido com o Senhor. Nossa casa está inteiramente envolvida, relacionada com a fé cristã, o Evangelho, a oração, a palavra, as coisas do reino de Deus. Então, vivendo com inteireza de coração. E ele também vai apelar, vai fazer um terceiro argumento. Ele vai dizer: e fiz o que era reto aos teus olhos. Então com isso ele está dizendo que para ter uma casa em ordem, precisamos fazer o que era reto aos olhos do Senhor. Não adianta a gente tentar enganar esposa ou esposo ou filhos, tal. A gente pode até enganar, consegue, mas Deus não. Então, quando Ezequias diz isso, é porque ele tem toda a sinceridade, dizendo assim: eu fiz o que é reto aos teus olhos. Eu não te vejo, mas tu me vês. Eu não consigo contemplar-te, mas eu consigo sentir-te, e tu conheces o meu coração profundamente. E tu sabes. Tanto é que ele teve a coragem de dizer assim: lembra-te. Meus irmãos, não adianta a gente ser aparentemente crente, se lá no coração da gente as coisas não estão bem. Não adianta os outros verem que a gente
Deus é que vê profundamente, Deus é que conhece o nosso interior, nosso levantar, o nosso assentar, nossas angústias, nossas tentações. Então, um lar é comprometido com Deus, um lar que está em ordem com Deus, tem esse desejo no coração de andar reto aos olhos de Deus. E Ezequias fez isso. Então não havia muito o que botar em ordem no questão espiritual. Porque ele vivia com dignidade, ele vivia com santidade, ele vivia agradando ao Senhor, e tudo que fazia aos olhos do Senhor era agradável. Isso comoveu o coração de Deus. Comoveu. E aqui fica um grande drama para a gente resolver. Por que será que Ezequias ganhou mais 15 anos de vida? Porque ele apelou, porque chorou, foi da vontade de Deus? Não sei. Acho que foi, claro que foi da vontade de Deus. Mas teria Ezequias forçado a barra? Teria Ezequias usado todo o argumento que ele podia para poder dissuadir Deus? E por que Deus permitiu que Ezequias vivesse mais 15 anos, se a casa, da maneira como ele vivia, já mostrava que a casa dele, o lar dele, a maneira como ele se conduzia, já estava em ordem. E então, só que depois disso, esses 15 anos depois, não foram 15 anos tão agradáveis, não foram 15 anos tão bonitos, como antigamente, como antes. Ele viveu como rei durante 14 anos, reinou 29 anos, depois os outros 15 anos foram absolutamente sem nenhuma relevância espiritual, e muito pelo contrário. Então, esse é um dilema que eu vivo como pastor, e o pastor Israel depois vai resolver com os irmãos. Por que será que Deus deu mais 15 anos a Ezequias, se na sua onisciência sabia que algumas coisas na vida dele não iam desandar? É um mistério, né, irmã? Talvez, para nós outros aqui, uma grande lição. E a pergunta que se faz aí, quando é que nós devemos morrer? Eu gostaria, eu acho que a maioria dos irmãos gostaria, nós queríamos morrer enquanto formos fiéis. Se Deus souber que eu, no andar da minha vida, eu vou me tornar infiel, que Ele leve a minha vida. Eu não quero morrer infiel. Eu não quero morrer decadente espiritualmente. A pergunta é, quando nós vamos morrer? Ou quando nós devemos morrer? A resposta é o quê? O que está escrito aí? Quando Deus quiser. Quando Deus quiser. E Ezequias então, alguém disse, Ezequias morreu depois da hora. Depois da hora que Deus queria. Eu li uma ilustração, uma história de uma mãe que tinha uma filha, jovenzinha, estava muito doente. E aí, vislumbrava-se a morte. E ela chamou o pastor para orar. E o pastor orou por aquela criança, aquela jovenzinha. E viu que a situação era difícil. E ele disse, Senhor, abençoa essa menina, mas seja feita a tua vontade na vida dela. Aí a mãe interrompeu, ela disse, não, nada de seja feita a tua vontade. Cura, Senhor, minha filha, cura. A menina melhorou. Anos depois, o pastor encontra com aquela irmã e disse assim, e aí? Como está sua filha? Sabe o que a mãe respondeu? Devia ter morrido. Tornou-se uma menina tão rebelde, tão difícil, tão problemática, tão cheia de
de situações que trouxeram tanta tristeza ao coração daquela mãe. A gente não sabe. Eu tive um irmão, ele morreu praticamente com a idade que Ezequias deveria morrer. Ele viveu um tempo difícil, conturbado, longe de Deus, casamento interrompido, adultério, etc. Depois ele se voltou para o Senhor. Foi para o seminário, estava estudando música, se tornando ministro de música, cantava lindamente, tocava lindamente, regia coro, era uma bênção. E aí meu irmão ficou doente. Operou, mas teve uma infecção. E eu lá no hospital, eu amava meu irmão. Eu dizia, Senhor, não, ele é tão novo, ele é tão talentoso, ele canta tão bem, ele é um servo do Senhor, ele já consertou, ele acabou de casar, tinha 3 meses de novo casamento com uma pessoa joia. Não, Senhor, segura ele. Mas não, ele foi embora. Eu fiquei numa revolta grande, enorme. Foi uma crise grande, porque ele estava bem. Ele estava espiritualmente em ordem. Por quê? Mas aí Deus foi me dizendo, filho, ainda bem que ele estava bem. E que eu levei enquanto estava bem. Mas eu conheço o amanhã. Então, gente, quando tiver que acontecer, vai acontecer. Que Deus nos pegue, nos leve no melhor momento da nossa vida, quando a gente está com a nossa casa em ordem, a nossa vida espiritual, nossos relacionamentos, as coisas estão todas em ordem, isso aqui é coisa abençoada. Mas não foi assim com Ezequias. Vejam aí, algumas coisas aconteceram, vejam só, vamos ler aí 2 Crônicas 32, 25. O mais, esse mais é terrível. Ele estava muito bem, mas, vamos juntos? Mas não correspondeu Ezequias ao benefício que se lhe fez, porque o seu coração se exaltou, pelo que grande indignação sobre ele, sobre a Judá e Jerusalém. Gente. Depois dos 15 anos, Ezequias começou a tirar a casa da ordem. Vamos lá, vamos pensar aqui um pouco do tirando a casa da ordem, né? Em primeiro lugar, Ezequias deixou o orgulho e a vaidade tomarem conta do seu coração. Quando a gente deixa o orgulho e a vaidade tomar conta do nosso coração, a gente começa a colocar a casa em desordem. Gente, vamos vencer nossos orgulhos. Dizem que um dos maiores defeitos do homem é o egoísmo. O homem é muito egoísta, assim, pensa tudo dele, é para ele e tal, tudo. E um dos maiores defeitos da mulher é o orgulho. Isso no geral, mas não há isso. E a gente tem que vencer isso, nosso egoísmo, nosso orgulho. E o orgulho tem destruído muitos lares, o egoísmo tem destruído muitos lares e muitos casamentos. Mas sabe o que aconteceu? Ezequias ficou bom, ele estava com um tumor, colocaram uma pasta de figos nele e era para a morte. Mas Deus o curou, mas também usou recursos. Eu não acredito que aquela pasta só por si resolveria, mas ele levantou e se tornou um rei ainda mais orgulhoso. E aí o rei da Babilônia mandou uma comissão de pessoas ali para ele, para visitá-lo, e trouxeram um presente para ele, e ele então recebeu essas pessoas, né, e começou a levá-los para, olha, esse aqui é o meu palácio, olha, isso aqui é minha casa de armas, esse aqui é o meu tesouro. Então ficou orgulhoso, vaidoso, mostrando suas glórias, mostrando suas coisas mais preciosas, né? Então, o texto que nós temos aí, naquele tempo, enviou o rei da Babilônia cartas e um presente a Ezequias, porque ouvira que Ezequias tinha estado doente. E Ezequias
lhes deu ouvidos e lhes mostrou todos os tesouros da casa e a sua casa de armas, e coisa nenhuma houve que não lhes mostrasse nenhum só coisa. Pois bem, este rei, a vaidade tomou conta do coração dele e ele começou a não mais confiar em Deus e confiar nos seus próprios recursos, parecendo um pouco com aquela experiência do rico insensato. Vamos ler juntos aí essa passagem do rico insensato? A alma nossa casa começa a desandar, começar a perder ordem, quando a gente confia nos nossos títulos, nossa riqueza, nossa conta bancária, e a gente deixa de confiar no Senhor e descansar nele e alimentar a nossa alma nele. Também, a casa começa a desandar quando descumprimos ou descuidamos da formação dos nossos filhos. Ezequias, meus irmãos, eu fico um pouco em crise, porque quando Ezequias morreu, o seu filho Manassés começou a reinar, e começou a reinar com 12 anos. Então, portanto, ele nasceu naquele período pós-morte, que deveria morrer. E Manassés tornou-se um dos piores reis de Israel, iníquo, idólatra, mau, assassinou seus próprios filhos, sacrificou. Talvez se Ezequias cumprisse o desígnio de Deus, ou aceitasse isso, talvez Manassés não tivesse nascido. É um dilema também que a gente vive em relação às Escrituras. Mas o que demonstra é que Ezequias não cuidou da formação do seu filho, não orientou, não passou valores adequados, porque o seu coração já estava orgulhoso em relação a isso. E aí então ele descuidou disso. Também, outro problema, quando a gente começa a nossa casa sair do eixo, quando deixamos a Babilônia entrar em nossa casa. Ezequias recebeu aqueles homens da Babilônia, mostrou tudo, aqueles homens ficaram de olhos na riqueza, e é por isso que tempos depois a Babilônia invadiu Jerusalém, graças a, vamos para lá porque o homem é cheio do ouro. Cheio do ouro. Eu morei muito tempo em Minas, então lá o mineiro é mais discreto, né? Então ele tem um carrinho mais simples, mas a gente vai ver, ele tem muitos recursos, só que ele não ostenta. Tem muita gente que ostenta demais, e aí fica o olho grande de muita gente. Ezequias foi ostentar o olho grande da Babilônia, então ele deixou a Babilônia entrar na sua casa. E é lá em Apocalipse, capítulo 17, verso 5, diz que Babilônia é a mãe das prostituições e das abominações da terra. Babilônia é isso, a mãe das prostituições. É quando a gente deixa a Babilônia, o Babel, o mundo, os valores deste mundo entrar na nossa casa começa a ficar em desordem. Por isso que o Paulo também diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Antes Ezequias tinha como companhia Isaías, agora passou a ter como companhia gente de Babilônia. Quando a gente muda de companhia, a gente começa a tirar a nossa casa da ordem. A gente vê isso com nossos filhos, depende de com quem eles andam, os valores deles se modificam ou não. Então até isso a gente tem que ter cuidado com quem anda, com quem nossos filhos vão andar. Em quarto lugar, nossa casa desanda quando não mantemos a nossa casa ou a nossa vida fiéis até o fim. Não basta ser fiel um tempo, a gente tem que lutar e ser fiel até o fim. Salomão foi um homem fiel, mas no final da vida não foi. Ezequias foi um homem fiel, mas depois não foi. Então, essas coisas vão, ainda que Ezequias tenha pedido perdão, e pediu, e Deus o perdoou, mas deixou um lastro de tristeza para a vida dele. Ser fiel até a morte.
Ser fiel até a morte e farei o quê? Dar-te-ei a coroa da vida. É isso que nos ensina isso aqui. Portanto, meus irmãos, a ordem é: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Sabe quem está dizendo isso? O tempo todo. Ali. Quem? Estão atrasados aqui? Está muito atrasado, né? Eu nem estou olhando mais para ali. Quem está dizendo isso, né? Põe em ordem a tua casa. Quem são? Vamos lá. Ali, ó. Os hospitais, os cemitérios, as funerárias, o INSS, né? As delegacias. Estão dizendo isso para a gente. Os penitenciárias. Põe em ordem a tua casa. Viva com decência, com dignidade, com temor do Senhor. Põe em ordem a tua casa. Conserte as coisas que precisam ser consertadas. E quando a gente fala de casa, não é só, são aqui pelo menos, o profeta Amós vai dizer também da mesma maneira: prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. Vamos juntos? Quando a gente pensa em preparar a nossa casa, nós temos que pensar em 4 tipos de casas. Vamos lá. 4 tipos de casa. Primeiro, a casa terrestre, ou a casa da terra, né? É o oikos, esse mundo, que é uma casa de todo mundo. A gente tem que cuidar dela. É o nosso oikos. Daí vem oicologia, né? Ecologia. Então, temos que ter responsabilidade com a nossa casa, com o lugar onde a gente mora. Também uma segunda casa é a casa espiritual. Casa espiritual. É essa casa que a gente que é o nosso corpo, né? Que é o nosso corpo. Que templo do Espírito Santo, a gente tem que ter cuidado com ele, com o que fala, com o que pega, com o que se compromete, com o que se relaciona. Cuide do seu corpo em termos de saúde também, mas principalmente em termos espirituais. A terceira casa é a casa de Deus. Essa igreja, essa comunidade, esse povo, nós formamos uma casa de Deus. Temos que ter cuidado com zelar pela nossa igreja, pela santidade dela, pela verdade, pela integridade. E uma quarta casa é a casa como lar. A minha casa, o meu lar. Essas coisas devem estar colocadas em ordem. Eu queria terminar desafiando, concitando os irmãos, o que a gente precisa colocar em ordem. Para a gente estar sempre preparados, para quando Deus levar, a qualquer momento. A gente nunca sabe. Ontem eu estava em Itaguaí e recebemos uma notícia de um primo da Marcelene, 19 anos, andando na estrada lá, bateu e faleceu. O pai era também alguém que só vivia correndo. O pai já bateu umas 6 vezes. Deus livrou ele umas 6 vezes. E o filho já bateu também, agora dessa vez foi mortal. Então a gente acaba ensinando essas coisas, mas ele não estava preparado em nada, sobre vários aspectos, para encontrar com Deus. Então, a pergunta, o desafio é: o que eu tenho que colocar em ordem para estar preparado para me encontrar com Deus a qualquer momento? Preciso botar em ordem o quê? Vamos lá. Pode repetir o que eu falei, não tem problema. A minha família, meu trabalho, nossa casa, meu casamento, a ordem dos meus filhos. Há muita desordem em casa, há muitas coisas acontecendo e a gente está permitindo, porque a gente não quer brigar com os filhos, então a gente tem que colocar limites, botar ordem em casa. Não, aqui é casa do Senhor. Isso aqui é casa espiritual, aqui é casa santa. Aqui não, pode não. O que mais que a gente tem que botar em ordem? Nossa língua, bota em ordem a língua, é isso, né? Isso, põe em ordem a língua. Nossas finanças, finanças. Tem muito marido morrendo, e marido morre antes da mulher, vocês sabem disso, né? A média é que o marido morre 7 anos antes da mulher.
certo? A média é essa. Eu sou 7 anos mais velho que a minha esposa. Então ela vai ficar 14 anos viúva. Felizmente ela é muito bonita e eu botei a ordem em casa, o sucessor vai se dar bem, né? Mas põe em ordem as suas finanças. Põe em ordem, não deixa dívida. Eu brinco com a minha filha, que essa aqui é minha filha, herdeira das minhas dívidas. Nada, ela não vai herdar dívida não. Vê como é que está a sua aposentadoria. Tem muito pai aí que não está se preocupando com isso. Não está botando isso em ordem. O funeral, faz um planozinho da Nossa Senhora, nossa casa, não sei o quê, faz isso. Então faça o seu plano de funeral. Põe essas coisas em ordem. Lá em casa eu tenho uma opção de gavetinhas, né? Previdência, seguro, INSS. A distinta não vai passar aperto nenhum. Vai chorar, uns 2 meses, 3, né? Põe em ordem a sua casa, põe em ordem as suas finanças, põe em ordem a situação dos seus filhos, põe em ordem o seu casamento, né? O que mais que a gente tem que pôr em ordem? Seu tempo, isso mesmo, põe em ordem seu tempo. A gente gasta tempo demais com muita bobagem. A média tem sido assim que as pessoas estão assistindo 8 horas de televisão por dia. É muito tempo gastando. Põe em ordem o seu tempo, distribui isso melhor, né? Deixa bons exemplos para os seus filhos. Põe em ordem mais o quê? Põe em ordem a sua vida espiritual, a sua devoção, a sua comunhão com Deus. Que isso, gente? A gente se relaciona com tanta gente e às vezes não se relaciona. Põe em ordem os seus relacionamentos. Se você está brigado lá com seu filho, sua filha, conserta isso, senão não vai dar tempo de você consertar. Não vai morrer sem resolver isso. Pede perdão, reconcilia, põe em ordem essas coisas. Faz de conta que você faz que nem Ezequiel, põe em ordem a tua casa que você vai morrer amanhã. A gente tem que ter sempre esse sentimento. A gente não sabe quando Jesus vai voltar. Pode voltar a qualquer momento, não é? A gente tem que estar sempre preparado. Alguém brincou que uma determinada religião aí, os irmãos dormem à noite de terno, né? Porque se Jesus voltar, eles querem estar preparados. Não precisa chegar a esse extremo, né? Mas se preparem para encontrar com o Senhor. Prepara a sua vida, sua casa. As coisas, tá goteira lá na sua casa, a pintura não está... A mulher vai... ele foi embora e deixou esse negócio aqui ainda para pintar. Homem, né? Conserta essas coisas. Põe em ordem a sua casa. Vamos viver como se a gente fosse para Jesus a qualquer momento. Que as coisas têm que estar em ordem. Que Deus nos ajude a colocar a nossa casa em ordem, nossa casa ser uma bênção para o Senhor, e que a gente seja como Ezequias antes dos 15 anos. E se Deus vier, disser para você, olha, você está doente, vai morrer, amém. Amém. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Somos do Senhor. Não adianta a gente ficar para estragar vamos deixar um legado de glória, não de vergonha, né? Para a nossa geração. Amém. Louvado seja Deus. Pastor Valmir, a minha esposa é 9 anos mais nova do que eu. Então, hein? Quem é sua filha? Minha esposa é 9 anos mais nova do que eu. Então ela vai ficar de 7, 9, 16 anos. 16 anos de viúva. Mas, meus irmãos, nós vamos encerrar com uma palavra de oração. Eu vou pedir ao pastor Israel para impetrar a bênção. Mas antes eu queria pedir aos irmãos para que estejam orando pelo irmão da nossa irmã Beth Mendonça. Está internado em estado, segundo ela nos informou, em estado final. Mas Deus é quem sabe de todas as coisas, né? Oremos por ele, o nome não está aqui. A irmã Beth Mendonça e seu irmão. Estejamos orando por ele. Quando estivermos na nossa casa, aqui na igreja, para que Deus faça de fato a vontade dele. Eu vou pedir então ao pastor para que encerre esse culto. Logo mais então às 17h30 temos o comissionamento dos missionários, Eliel e vários outros, né? E às 19h30 estaremos aqui novamente com o pastor Valmir Vieira, amanhã e na terça-feira com o pastor Carlos Novaes.
Irmãos, vamos orar. Senhor, entregamos a Ti as nossas vidas, para que o Senhor as conduza como bem quiseres, porque sempre será assim melhor para nós. Senhor, ajuda-nos a pastorear as nossas casas, sejamos homens ou mulheres, cônjuges, masculinos ou femininos, netos, filhos, avós, pais, todos temos responsabilidades. Dá-nos a capacidade de fazer aquilo que nós precisamos fazer, para também colocar em ordem, no que depender de nós, a nossa casa. Traga-nos, Senhor, de volta para continuarmos aprendendo e, sobretudo, continuarmos a nos comprometer com a Tua palavra. Oramos em nome de Jesus.